Edufim, a Ieda. Esse é o canal Indi Edufim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança financeira. Eu estou fazendo uns vídeos falando sobre essa minha mudança financeira que eu fiz. Falei do ano quando eu comecei, 2/12/2019, e em seguida o ano de 2020, depois 2021, 2022 e chegamos em 2023. 2023, o que eu andei fazendo em 2023? Com todas as organizações, a reeducação, a educação, procurando sempre estudando em busca de mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais e sempre vai ser necessário tê-lo. Sempre eu vou precisar buscar esse conhecimento, porque cada dia vai mudando e cada dia eu vou aprendendo a coisas novas e a como lidar com a questão financeira, porque enquanto eu estiver vida, enquanto nós estivermos vida, temos que aprender a lidar com essa gestão financeira, essa educação financeira, essa organização financeira. É para sempre, é um trabalho contínuo que não vai mudar. E começando com o ano de 2022, eu quero falar algumas frases antes de ler o texto bíblico que eu trouxe hoje. Eu estava pensando, em 2022, no vídeo passado eu não cheguei a comentar, eu publiquei fiz apenas 3 cards de publicação. Naquela época eu pensei bem, eu me encontrei numa realidade boa e eu tinha realmente parado, desistido de publicar. Eu achava que não era necessário mais publicar porque a minha vida já estava organizada, então o que eu buscava era conseguir mudar mesmo a minha realidade financeira e eu já tinha conseguido, eu já estava estável, já estava bem, então eu não precisava mais publicar, porque a ideia do canal era ganhar dinheiro. Só que eu vi que eu não precisava publicar para ganhar dinheiro, porque eu já estava bem, não era mais essa minha intenção do canal. Então em 2022, foi por isso que eu publiquei só 3 cards. Só que eu passei o ano todo de 2022 aprendendo ainda mais, adquirindo conhecimento, fazendo as regras para que eu pudesse ter uma vida melhor financeiramente. Então eu percebi que eu precisava passar para as pessoas esse conhecimento de uma pessoa assalariada, uma pessoa que não ganha muito. Ela tem condições sim de mudar a situação financeira dela. E eu percebi que eu precisava voltar a gravar para passar um pouco da minha experiência, do que eu fiz, e ajudar as pessoas como eu a sair e ter uma situação financeira melhor. Aí quando foi em 2023, eu comecei a publicar novamente mais. Eu comecei no dia 22 de fevereiro de 2023. Nesse dia eu publiquei o seguinte texto. Quando comecei essa página, não tinha muito, não tinha muita ideia do que publicar e como publicar. Só publiquei. Conhecimento
Todos temos, o que falta é organizar as ideias para fazer sentido. Todos nós temos conhecimento, todos nós temos alguma experiência. O que falta para cada um, a mudança na vida financeira, é organizar esse conhecimento que cada um tem. Passei um tempo publicando, um tempo não publicando, um tempo me organizando. E hoje, dia 22/2/2023, voltei a publicar. Por quê? Porque sinto que preciso compartilhar experiências boas com as pessoas. E aí, quando foi depois, 8 de março, eu publiquei a seguinte frase: o que é finanças? Conforme Vicente Frota, é a arte e a ciência de administrar fundos. Então, eu comecei a trazer já um pouco sobre o que é finanças, o que é organizar nossa vida financeira, o que é a questão para a gente poder entender um pouco dos nossos gastos, da nossa vida, entender um pouco como que a gente vai fazer essa mudança. A gente precisa conhecer o que é finanças, precisa entender esse mundo financeiro, precisa entender um pouco dessas questões e como ter essa habilidade e esse conhecimento de poder de decisão sobre o dinheiro. Como a gente pode ter esse poder de dizer assim, não vou comprar isso, não vou gastar com isso, não preciso disso. Como que eu vou, a partir do momento que eu entender o que é educação financeira, o que é finanças, como eu posso ter esse poder? Trago esse conceito do que é finanças, é a habilidade e o conhecimento de poder de decisão sobre o dinheiro, recursos financeiros. Quando se para a analisar sua vida financeira como está, acaba percebendo o que deve fazer, qual é o próximo passo a fazer. É hora de mudar sua vida financeira. Finança é uma palavra que deve fazer parte da sua vida e planejamento mensal. Então, antes de continuar sobre alguns pontos, eu vou fazer aquele trechinho da Bíblia que eu sempre trago nesses últimos vídeos que eu estou fazendo. Hoje nós vamos basear-se na leitura bíblica de Provérbios, capítulo 13, versículo 11, onde ele vai falar essa seguinte questão, o versículo: os bens que muitos desprezam, os bens que muito depressa se ajuntam, se desvaneiam, os acúmulos pouco a pouco aumentam. Os bens que muitos desprezam, os bens que muito depressa se ajuntam, se desvaneiam, os acumulados pouco a pouco aumentam. Os bens que muito depressa se ajuntam, se desvaneiam, os acúmulos pouco a pouco aumentam. Eu quis trazer essa leitura porque ela vai falar do que eu estou fazendo passo a passo. Desde o 2/12/2019, quando eu decidi mudar a minha vida de uma pessoa completamente endividada para uma vida que eu possa ter, como eu trouxe o conceito aqui, esse poder de decisão sobre o dinheiro, onde não mais o dinheiro me domina, mas eu posso dominar o dinheiro, de dizer assim, eu
consigo fazer o que eu quero, porque não é mais o dinheiro que me domina. Sou eu que vou dominar o dinheiro. Quando eu for comprar qualquer coisa para minha casa, qualquer coisa para mim, qualquer acessório, qualquer coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer, que eu gosto de passear, tudo eu vou ter esse poder de decisão a partir do aniversário que eu quero fazer, a partir desse controle, a partir dessa segurança, a partir desse conhecimento que eu vou ter. A partir daquela mudança que eu fiz em 2/12/2019 e hoje eu trouxe, hoje eu apresento como eu andei naquela época. E esse período que eu estou mostrando hoje é como eu estava em 2023. Eu já falei de 2020, já falei de 2021, já falei de 2022 e estou falando agora de 2023, as ações que eu fiz, passo a passo que eu fiz. E o texto de hoje bíblico, ele está falando em relação a isso. Existem pessoas que acumulam depressa e acabam ficando sem o dinheiro. E quando você faz isso pouco a pouco, que é o passo a passo que eu estou seguindo, pouco a pouco ele vai aumentando. Pouco a pouco eu vou falando como que eu estou. Tu já ficou rica? Não, eu estou acumulando pouco a pouco, passo a passo, porque é de uma forma honesta, de uma forma digna. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo uma vida bem digna, onde eu não tenho credores batendo na minha porta, me cobrando ou mandando mensagens para mim dizendo que eu estou devendo cartão de crédito, que eu estou devendo outras situações. Porque eu me tornei essa dona do poder de dizer: eu não vou gastar com coisas que não são necessárias. Então, em 2023, eu fiz a seguinte publicação. No dia 31 de maio de 2023, foi um desejo incansável de mudar de vida que me fez mudar. Eu estava naquele dia, aí no dia 28 de junho de 2023, eu publiquei. Foi dia 2/12/2019 que a mudança aconteceu. E hoje, dia 28/6/2023, são 3 anos e 6 meses e 26 dias que quitei todas as minhas dívidas e me pergunto como? Me organizando financeiramente. Olha só, foi dia 2/12/2019 que a mudança aconteceu. Eu publiquei isso no dia 28/6/2023. São 3 anos e 6 meses e 26 dias que quitei todas as minhas dívidas. Eu fui levando o quê? Passo a passo, ano por ano, porque eu não quis fazer renda extra. Eu quis pagar minhas dívidas com o meu salário do meu esposo, que era o salário que só era nós dois que sustentávamos a casa. Então, mostrando para cada um de vocês que é possível a gente assalariado, o meu salário do meu esposo junto com uma família de 4 pessoas, tendo controle sobre o dinheiro, tendo controle sobre as decisões financeiras, mudar a sua realidade, pagar as suas contas que você deve. Eu consegui quitar, 28/6/2023. Foram 3 anos, 6 meses, 26 dias. Eu contei, naquela época eu estava contando os dias, os meses, as horas, estava contando porque eu queria deixar esse recado para as pessoas. Não foi fácil, teve disciplina, foco, vontade de mudar.
direcionamento, privações, controles, fé, acreditar em dias melhores que iam chegar e chegaram. Foram dias difíceis, foram dias muito difíceis. Olha aí a minha publicação que eu fiz, que está aí no meu Face, né? Então, eu fiquei muito feliz e eu senti essa necessidade de replicar, de passar para as pessoas que as pessoas precisam continuar focada, continuar acreditando. Eu, uma pessoa simples, assalariada, consegui mudar a minha realidade sem precisar passar por cima de ninguém, honestamente, fazendo as coisas honestamente, passo a passo, mês a mês, pagando. Eu comecei o quê? Pagando as menores contas até chegar às maiores contas. Então, tudo que eu fui vendo que estava me prejudicando, eu fui tirando da minha vida. E tendo o controle de não gastar mais do necessário, não gastar mais com coisas fúteis. Hoje, aí você fala assim, tu não gasta mais com coisas fúteis? Eu gasto sim, mas eu gasto com controle, porque a gente tem que alimentar a nossa alma. A partir do momento que eu fiz tudo isso, cheguei no dia 28/6/2023, quitei tudo que eu tinha que me recompensar, alimentar a minha alma. Mas eu peguei e saí gastando todo o meu dinheiro? Claro que não sou louca, mas já fui um dia, hoje não faço mais isso. Então, sim, comprei algo que eu gosto, que alimenta a minha alma, um acessório ou uma comida que eu gosto. Então, algo que eu gosto de fazer, mas tudo no controle. Eu determinei assim, eu posso gastar R$100 para isso. É R$100 que vale aquilo? É R$100 que eu gasto para isso. E é só, mais nada. Quando você começa a se educar financeiramente, você começa a ter uma certa dificuldade de gastar seu dinheiro, porque você vai vendo o que vai ser bom, que vai te alimentar a alma, as coisas que são necessárias para a sua vida, para a sua sobrevivência, e as coisas que às vezes aparece atrativo, que te deixam loucos, mas você respira fundo, vai embora. No outro dia você pensa, que bom que eu agora respiro fundo antes de comprar as coisas. Antes eu não respirava, eu comprava. E me dava muito mal por isso. Hoje eu respiro fundo e não faço mais isso. E em 2023, quando foi no dia 28 de novembro de 2023, eu publiquei o seguinte texto. A pergunta que surgiu agora, ou sempre foi a minha grande pergunta de toda a minha vida, de 42 anos, que era na época que eu tinha, quase 43, já estava perto de fazer os 43, foi em novembro, ainda vou fazer aniversário, né? Coloquei assim. Criei esse canal com o objetivo de ajudar as mulheres a sair do endividamento com as minhas experiências pessoais. Sei que só as minhas experiências pessoais não são o suficiente para ajudar as mulheres a sair das dívidas. Hoje, dia 28/11/2023, entendi que precisa de técnicas, conhecimentos profissionais, ler livros, investimentos, etc. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a experiência vale mais, pois mostrar às mulheres como eu deixei de ser uma mulher endividada e passei a ser uma mulher equilibrada, mostrar melhor e é verdadeiro o que eu quero falar às mulheres. Hoje sou uma mulher sem dívidas, com investimentos, compro as coisas à vista, compro no cartão de crédito para ganhar bônus, como eu já falei, só compro no cartão de crédito se não tem desconto à vista para ganhar bônus, ou se é algo importante que eu precise para minha casa, para minha vida,
que não tem como eu esperar até o teu dinheiro, então eu faço essa compra, parcelo o mínimo possível, no máximo 5 parcelas, e ganho com as compras no cartão de crédito. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre isso. Parcelo no cartão de crédito para deixar meu dinheiro rendendo, ajudo quem eu quero ajudar e tem mais. Faço tudo isso apenas sendo assalariada, funcionária pública, no cargo de auxiliar de serviços gerais e o meu esposo motorista de ônibus coletivo. Como consegui isso? Vou contar neste canal a partir de hoje. Eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu já contei, né? Isso aqui é porque, como eu estava publicando só cards, eu falei um pouco da minha dificuldade de gravar vídeos, por isso que eu estou retratando, falando sobre cada ano, o que era a ideia naquele ano, o que eu queria passar para cada pessoa, como que eu vivenciei cada ano. Em cada ano mensal, em cada dia, o que eu fui fazendo, o que eu queria passar para as pessoas. Porque eu falo assim, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu vim de uma pessoa de baixa renda, passei fome, né? Casei, era só o salário do meu esposo, depois eu comecei a trabalhar. E nós dois juntos, numa família de 4 pessoas. Então, tudo a gente consegue fazer com equilíbrio, honestamente, que era a coisa mais importante para mim, era fazer as coisas honestamente, sem passar por cima de ninguém, sem enganar ninguém, sem fazer nada de errado, fazendo tudo certinho, tudo direitinho, tudo na linha, mesmo para que ninguém pudesse vir bater na minha porta, me cobrar de algo, porque eu não tenho, ninguém vai vir bater na minha porta me cobrar de algo, porque eu não fiz nada ilicitamente, foi tudo licitamente, tudo conforme Deus me orientou e orientou a minha vida. E eu fico muito feliz por isso, e eu sinto essa necessidade de passar para as pessoas essa experiência. E em 2023, no dia 23 de novembro de 2023, no dia 29 de novembro de 2023, eu publiquei o seguinte texto, né? Eu publiquei o seguinte texto. O que montar? O que fazer? Procurei serviços domésticos, é um pouco do que eu fiz, né? Eu fiquei pensando o que montar, o que fazer, o que ganhar, para me ganhar mais dinheiro, para pagar minhas contas, né? Eu pensava muito nisso, eu preciso ganhar mais dinheiro para pagar minhas contas, para me poder sair dessa dívida, porque eu não consigo sair das dívidas. Então, eu sempre quis montar um próprio negócio para mim, aí eu fiquei pensando, o que eu vou montar para mim? E aí eu procurei serviços domésticos, eu já fiz limpeza diarista. Quando comecei a pensar na vida profissional, fui em busca de várias coisas. E uma delas que estava próximo de mim era o serviço doméstico. Logo quando eu iniciei, né? Quando eu casei aos meus 16 anos, 17, 18, 19 anos. Minha mãe era empregada doméstica e sempre que precisava de ajuda me levava com ela. Lembro de algumas vezes que fui ajudar a mamãe. Ela sempre me colocava para limpar o banheiro das casas. Sempre limpei o banheiro das casas. Sempre deixei os banheiros limpinhos. Gostava do cheiro do sabão, da limpeza. Lembro uma vez que quando chegamos pela manhã em um apartamento, a mulher A mulher que contratou a mamãe chamou ela e mostrou a parede da sua casa toda suja. Ela tinha pegado o rodo e esfregado na parede com ciúmes do marido e colocou a culpa em mim. Essa situação eu lembro até hoje, quando eu lavei o banheiro
e a mulher fez isso e colocou a culpa em mim. A mamãe, eu lembro isso até hoje, a mamãe perguntou de mim, eu balancei a cabeça e disse que não. E ela falou, foi ela sim, foi ela sim. E aí a mamãe só coisou que a mamãe sabia que não era minha culpa, sabia que a mulher estava com ciúme do marido e fez aquilo de propósito, e a mamãe não me levou mais. Ela tinha pegado o rodo, né, e esfregado com ciúmes do marido, colocou a culpa em mim. Mamãe olhou para mim na frente dela e perguntou, foi você que fez aquilo? Respondi, não, mãe. Morrendo de medo de apanhar por algo que não fiz. Era comum, antigamente, apanhar por algo que não fez. A patroa da mamãe, com raiva, falou para a mamãe, foi ela sim. Mamãe só falou que ia limpar. E depois disso não me levou mais, não me bateu. Ela sabia que a culpa não era minha. Sabia que era ciúmes da mulher, isso era frequente. É uma coisa que aconteceu no serviço doméstico. Quando cresci, ainda fiz diária. Percebi que não era para mim o serviço doméstico. Nessa época, o ganho da família era muito baixo, passávamos muito aperto financeiro. Quando criança, passei fome. O trabalho doméstico era o que eu podia fazer aquele momento para ganhar dinheiro. As coisas eram muito difíceis de acesso. Às vezes só ficava imaginando se a minha família era rica e que um dia ia me achar e me levar para casa. Sonho de criança, sonho de uma vida muito difícil. Eu acreditava que um dia a mudança eu acreditava um dia que ia mudar e ia ser rica. Sempre acreditei nos meus sonhos. Você deve acreditar no seu também. Então, assim, eu quis contar um pouquinho dessa história em relação a como é que era a minha vida, um pouquinho do que eu passei junto com a minha mãe, porque eu sempre acreditei que eu podia mudar a minha realidade financeira. Por isso que eu trouxe essa história. O que tem a ver? Tem a ver em acreditar que um dia eu podia mudar essa realidade, eu podia deixar de ser pobre, eu podia deixar de passar fome, eu podia deixar de ter essa vida todo tempo apertada, a gente não conseguia as coisas. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei e sempre busquei essa mudança, sempre busquei que um dia nós íamos deixar essa realidade, de lado. Eu sempre acreditei nisso e eu queria passar isso. E eu quando eu publiquei essa história nesse dia, porque a minha mudança aconteceu. Nesse dia, você viu como eu falei, eu quitei todas as minhas dívidas, eu estava com dinheiro em conta, eu estava investindo já, eu já estava investindo em 2023, eu já tinha essa realidade. Eu sempre acreditei. Aí fala assim, mas só acreditar é o suficiente? Não, você tem que acreditar e tem que buscar. E o que eu fazia? Como diz a palavra que eu trouxe hoje, a palavra de Deus, eu fui acumulando aos pouquinhos mesmo, pouco a pouco, porque aquilo que eu faço com honestidade e vou acumulando aos pouquinhos, ninguém me tira, só Deus, porque foi Deus que me deu, foi Deus que me permitiu, só Ele pode me tirar, só Ele tem autoridade sobre mim, mais ninguém. Então eu sempre tive essa fé em acreditar em mim, em acreditar em dias melhores, e eu acreditava que essa situação um dia ia mudar. E eu acreditava tanto que está aí. Em 2023 ela mudou. Eu trouxe esse pequeno texto para mostrar que a minha situação em 2023 já era uma outra situação totalmente diferente, onde eu já tinha esse poder
sobre o dinheiro, esse poder de acreditar na mudança. Mas tudo isso só foi possível porque eu fiquei só no sonho? Não, eu fui em busca. E como ir em busca dos meus sonhos? Eu fui atrás de conhecimento, eu não sabia como, eu só queria mudar. Então, eu sempre fui atrás de conhecimento, eu sempre busquei informações, eu sempre me matriculei em cursos, eu sempre fui atrás, sempre participei de palestras, workshops, cursos, e lá me mostrava, olha, faz isso, faz aquilo. Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa da internet. Tá cheio de informações boas. Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muita informação gratuita. E eu fui em busca também dessas informações gratuitas. Também tem informações muito boas que são pagas, já paguei, que você precisa muito pagar para você aprender. E vale a pena, você aprende com essas informações que são muito importantes para a gente. Então, o que eu quero dizer e trazer hoje? Tenha essa mudança financeira em você. Em 2023, eu tive essa mudança financeira em mim. Mudei completamente a minha realidade. Era um pouco como eu estava naquele tempo. Eu já estava totalmente quitada das minhas dívidas. Não tinha mais dívidas que não fossem desnecessárias. Porque dívidas a gente sempre vai ter, mas elas têm que estar todas alinhadas com a sua vida. E eu ditava e dito. Eu ditava, mas eu estou falando em relação a 2023, né? Mas até hoje eu dito, não, eu quero ajudar alguém, eu preciso ajudar, eu falo, não posso ajudar essa pessoa agora, porque eu já ajudei uma outra, não posso ajudar todo mundo. Não posso comprar isso agora, porque eu já comprei isso aqui. Isso aqui para casa, nós temos tudo que a gente precisa aqui em casa. Nós temos cama para dormir, temos roupas para vestir, temos sapato para calçar, temos temos comida para nos alimentar, temos uma casa, um teto. Nós temos tudo o que a gente precisa no momento. Outras coisas não são necessárias agora. Então, dá para esperar? Dá, esperamos. Isso é você ter esse controle e vai acumulando aos pouquinhos, como a palavra de Deus veio trazer hoje. E aos pouquinhos eu estou acumulando, aos pouquinhos, de uma forma honesta, justa e verdadeira. E é isso que eu trouxe hoje e aconselho a cada um de vocês a fazer as coisas honestamente, aos pouquinhos, a dizer não para muitas coisas que são desnecessárias, que não precisam para você, e você vai ter essa mudança acontecendo na sua vida. Se ela já aconteceu, me conta aí qual foi essa mudança que aconteceu na sua vida. Curta, compartilhe se você gostou. Até o próximo.